A democracia na Rússia se parece muito com a democracia na Coreia do Norte, liderada por Kim Jong, o ex-oficial da KGB e perito em terrorismo e espionagem internacional. Vladimir Putin é hoje o homem que comanda a Rússia de Stalin e Lenin. Putin controla a Rússia com punhos de ferro e seu governo tem sido marcado por atos de censura, repressão, prisões e assassinatos de opositores. Nada diferente do que acontecia na antiga União Soviética. Putin tem governado a Rússia desde a resignação de Boris Yeltsin, em 1999. Seu primeiro governo foi marcado por profundas reformas políticas e econômicas, pelo estadismo, por novas tensões com os Estados Unidos e Europa Ocidental, pela rigidez com os rebeldes chechenos e pelo resgate do nacionalismo russo, atitudes que lembram em parte o regime soviético. Entre os eventos mais notáveis de seu governo, estão o decreto que permite a indicação dos governadores dos distritos russos pelo próprio presidente, a restauração do controle russo sobre a República Separatista da Chechênia, os assassinatos não esclarecidos de seus opositores políticos Anna Politkovskaya e Alexander Litvinenko, o fim do colapso econômico russo, a estatização de setores estratégicos que até então estavam nas mãos dos oligarcas russos e as consequentes prisões de muitos deles e vários desacordos diplomáticos com a OTAN, sendo o mais memorável deles a discussão quanto ao estabelecimento de mísseis no leste europeu, que levou Putin a criticar publicamente a política internacional norte-americana. Por 16 anos, Putin foi oficial do KGB, o serviço secreto da União Soviética, chegando à patente de tenente-coronel, tendo participado ativamente de espionagem e serviços secretos pelo Kremlin comunista. Também foi integrante do Partido Comunista na antiga URSS. Na Rússia, a liderança de Putin goza de considerável popularidade, com altas taxas de aprovação geral. Por outro lado, várias de suas ações têm sido caracterizadas pela oposição como antidemocráticas. Observadores ocidentais e organizações também juntaram vozes para criticar o governo de Putin. A classificação de 2011 do Índice de Democracia apontou que a Rússia está em um longo processo de regressão graças à mudança de um governo híbrido para um regime autoritário sob Putin. Os cabos diplomáticos vazados pelo Wikileaks alegam que a Rússia se tornou um estado mafioso virtual, devido à corrupção sistemática no governo de Putin. Durante seu primeiro mandato, Putin procurou esfriar as ambições políticas de alguns dos oligarcas russos, como Boris Berezovsky, que de acordo com a BBC, teria ajudado Putin a ingressar na família, fundando o partido que formou a base parlamentar de Putin. 36 Entre 2000 e 2004, Putin conseguiu vencer grandes disputas de poder com os oligarcas, representada pela tomada da Yukos, uma empresa privada estatizada por Putin, e cujo dono, Mikhail Khodorkovsky, foi julgado e condenado a 9 anos de prisão por 7 crimes, incluindo roubo, fraude e sonegação fiscal. Em março de 2004, Putin é reeleito, recebendo 71% dos votos. Naquele ano ocorreu o massacre de Beslan, no qual centenas de civis, incluindo crianças, foram assassinados, fez com que a popularidade de Putin caísse, devido às críticas à sua postura tomada contra os rebeldes chechenos. Putin foi até mesmo acusado de ter comandado o atentado, de forma a justificar a repressão contra os terroristas. Entre as medidas tomadas após o ato terrorista, Putin tomou uma iniciativa para substituir a eleição direta de governadores das subdivisões federais, de forma que as autoridades fossem nomeadas autoritariamente pelo presidente, e então aprovadas pelos legislativos regionais. Em 2005, Putin criou a Câmara Pública da Rússia. Putin foi criticado pelo que vários observadores consideram uma queda em larga escala da liberdade de imprensa na Rússia. Em 7 de outubro de 2006, Anna Politkovskaya, uma jornalista que expôs a corrupção dentro do exército russo e sua conduta na Chechênia, foi assassinada no saguão de seu apartamento. A morte de Politkovskaya iniciou um escândalo na mídia ocidental, com acusações de que Putin, na melhor das hipóteses, não foi capaz de proteger a nova mídia independente de seu país. Quando questionado sobre o assassinato de Politkovskaya durante uma entrevista para a emissora alemã Ard, Putin disse que seu assassinato traz muito mais preocupação para as autoridades russas que suas próprias acusações. Em 2012, os assassinos foram presos e acusaram Boris Berezovsky e Akhmed Zakayev como possíveis clientes. A morte por envenenamento de Alexander Litvinenko rendeu ainda mais acusações e críticas à autoridade de Putin, já que Litvinenko, também ex-agente do KGB, era um opositor e crítico de seu governo. Em 2007, diversas marchas de protestos foram organizadas por grupos da oposição, comandados pelo campeão de xadrez Garry Kasparov e pelo ativista Eduard Limonov. Desafiando as várias advertências das autoridades, os demais protestos, nas mais diversas cidades russas, foram suspensos pela polícia, terminando com mais de 150 pessoas presas. As marchas receberam pequeno apoio das massas, mas muitos se calaram com medo de uma atitude mais rígida das polícias russas. Putin também controla a mídia, as redes de TV, jornais e a internet. Mais de 50 jornalistas foram presos, torturados e mortos em prisões que lembram os antigos gabinetes de tortura do Kremlin. Putin também é um dos mentores do movimento Eurasia
eurasiano, uma ordem macabra que tem como objetivo controlar o mundo e derrubar sistemas capitalistas. A ordem eurasiana quer implementar o socialismo pelo mundo e liderar países emergentes como o Brasil. Para isso, Putin está no Brasil socialista de Dilma Rousseff, onde firmou diversos laços e contratos de negócios, bem como a criação de um banco do BRICS que reforce investimentos em países emergentes e que estejam sob domínio das esquerdas. Na verdade, a Rússia irá controlar investimentos no Brasil e a intenção real de Putin é colonizar as terras brasileiras para o extrativismo de seus recursos, enquanto a China irá se abastecer de alimentos produzidos no Brasil para matar a fome de seu povo. Putin irá construir bases militares no Brasil e em toda a América Latina, instalar fábricas e instalações russas para extrair ouro, petróleo, urânio e nióbio do Brasil. A China também mandará milhões de chineses para cá para trabalharem nas empreiteiras chinesas que já firmaram diversos contratos com o Brasil. Dilma Rousseff já trouxe os haitianos, moçambiquenhos, angolanos e africanos, bem como abriu as fronteiras para bolivianos, venezuelanos, cubanos e colombianos. Logo seremos uma pátria mais do que miscigenada, seremos uma pátria misturada e sem identidade própria.